Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Wilson Rodrigues. Seja bem-vindo ao meu canal e a mais uma aula de Química. Nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre massa atômica. Eu lembro que se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe e dá aquela forcinha para que a gente possa crescer ainda mais no nosso canal e possa estar trazendo mais vídeo para vocês, tá? Então, massa atômica, pessoal, nada mais é do que a massa do átomo. Então, como um átomo a gente sabe que é uma partícula muito pequena, muito minúscula, a sua massa ainda é menor ainda, né? Então, nós temos que houve a necessidade, né, de incrementar uma unidade para medir a massa atômica. Então, grama, nós temos aquelas unidades de massa, né? Grama, quilograma, miligrama. Mas como a massa atômica é muito pequena, tinha que ter uma unidade específica para medir essa massa atômica. Então, inseriu-se a unidade de massa atômica que a gente vai simbolizar por U. Então, U é a unidade de massa atômica. Quando eu vou medir a massa do átomo, a gente mede, né, nessa unidade, que é o U, que é a unidade de massa atômica. Por convenção, o que é o U? Então, pegaram, né, os químicos pegaram, os cientistas, um átomo de carbono 12, que está aqui representado, ó, que é o carbono de massa 12, e dividiram ele em 12 partes iguais. Então está aqui como se fosse uma pizza de 12 pedaços. E um pedacinho dessa pizza, tá aqui, ó, que a gente retirou, representa um U, ou seja, uma unidade de massa atômica. Então, a unidade de massa atômica, uma unidade de massa atômica, nada mais é do que um pedacinho do átomo de carbono 12 que foi dividido em 12 partes. Então, pega o átomo de carbono 12, dividiu em 12 partes. Uma parte dessa, uma fatiazinha dessa, corresponde a uma unidade de massa atômica. E essa uma unidade de massa atômica corresponde a essa massa aqui em gramas. Olha como é pequeno. 1,66054 vezes 10 a menos 24. Muito pequeno. E isso medido em gramas. Tá? A unidade de massa atômica, por definição, é 1/12 do átomo de carbono 12, ou seja, um pedacinho de 12 do átomo de carbono 12. Isso por convenção ficou conhecido como 1U, uma unidade de massa atômica, que em gramas é o que vale a essa medida, 1,6 vezes 10 a menos 24, tá? Então, o que seria a massa atômica? A massa atômica de um átomo é a massa desse átomo expressa em U, e ela indica quantas vezes a massa do átomo é maior do que aquela partezinha. Então, por exemplo, ó, nós temos uma balança, aqui nós temos o átomo de sódio representado por essa esfera. Então, nós temos aqui o átomo de sódio. Para equilibrar essa balança, foi necessário 23 unidades de massa atômica, que aí ficou igual. Então, a gente pode dizer que a massa do sódio é 23 U, ou 23 unidades de massa atômica. Então, só uma forma de representação. Então, a massa do sódio é 23. Então, dizemos que a massa do sódio é 23 vezes a massa de U, ou seja, uma unidade atômica. Ou seja, a massa do sódio é 23 vezes maior do que aquela uma partezinha das 12 do carbono. Tá bom? Com entendido? Essa é a unidade de massa atômica. Tá? Então, pessoal, as massas estão todas expressas na tabela periódica. Então, nós temos aqui, por exemplo, o hidrogênio. Nós temos aqui, ó, o hidrogênio. Esse número maior é o número atômico, o nome, o símbolo. Bem aqui embaixo, ó, nós temos a massa atômica. Tem, no caso do hidrogênio, é 1,00794. Só que aqui na tabela periódica nós temos os elementos químicos. Não é um átomo em si. Então, primeiro a gente tem que entender o que é um elemento químico. O elemento químico ele é um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons no seu núcleo. Ou seja, os elementos químicos são formados por isótopos. Vamos pegar aqui um exemplo, o oxigênio. O elemento químico oxigênio está lá na tabela periódica. O elemento químico oxigênio está lá na tabela periódica. Ele é formado por 3 átomos que são isótopos. Ou seja, nós temos o oxigênio de massa 16, ou seja, um oxigênio que tem 8 elétrons, 8 nêutrons e 8 prótons. Nós temos o oxigênio de massa 17, ou seja, tem um nêutron a mais. Nós temos o oxigênio de número de massa 18, ó, 10, 9,
8. Mas perceba que o número de prótons é igual, 8 em cada um, ele só difere no número de massa. Então, quando eu tenho átomos que têm o mesmo número de prótons, mas o número de massa é diferente, eles são chamados de isótopos. E esses três isótopos aqui juntos, esses três juntos, ele forma o elemento químico oxigênio. Só que o número de prótons é igual, beleza, é 8. Mas lá na tabela a gente tem que identificar a massa, eu tenho que mostrar qual é a massa. Se o elemento químico oxigênio é formado por 3 oxigênios de massas diferentes, qual é a massa que eu vou colocar na tabela então? 16, 17 ou 18? Então, para isso, qual é a massa que vai para a tabela periódica, é feito o seguinte. A massa atômica de um elemento é igual à média ponderada das massas atômicas dos isótopos que constituem o elemento. Ou seja, eu vou fazer uma média. Então, vamos lá, o oxigênio é formado por 3 isótopos. Então, vou fazer uma média das massas dele, que é 16, 17, 18. Só que essa média é ponderada. Eu vou levar em consideração o quê? A ocorrência na natureza. Vou pegar aquele que está em maior quantidade, ou seja, a quantidade que está na natureza. Aquele que tiver maior quantidade, ele vai ter uma relevância, tá bom? Aí você vai ter um peso maior, tá? Então, como é que seria isso? Ó? A média, ou a massa atômica do elemento, vai ser uma média ponderada das massas dos isótopos que constituem. Vamos ver um exemplo? Então, nós temos aqui, ó, o elemento químico lítio. Então, o elemento químico lítio, tal como ocorre na natureza, consiste em 2 isótopos. Então, o elemento químico lítio, lá na tabela, ele é formado por 2 isótopos. O lítio, massa 7. Lembra que a massa é esse número de cima, ó, e esse número de baixo é o número de prótons, tá? E nós temos aqui o lítio de massa 6. Então, sempre pega esse número de cima, 7, 6, que difere na massa, mas o número de prótons é igual, 3 e 3. Sendo que 92,6% são do isótopo do lítio 7. Então, o isótopo do lítio 7, então vamos colocar aqui, ó, lítio 7, ele está presente na natureza em 92,6%. E 7,4% do isótopo do lítio 6. Então, o lítio de massa 6, ele está presente na natureza em 7,4%. Então, primeiro eu tenho que identificar isso, a massa dos isótopos e qual a ocorrência de cada um na natureza. Depois de feito isso, a gente vai calcular a média, ou seja, a massa fazendo uma média. Então, eu vou colocar bem no cantinho aqui, ó, o lítio 7, a porcentagem dele é de 92,6%. Já o lítio de massa 6, a porcentagem dele é de 7,4%. Para calcular a massa atômica do elemento, pessoal, a gente vai fazer uma média, né, ponderada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa, no caso aqui é 7 desse, né, e multiplicar pela sua ocorrência. Então, vai ficar 7 vezes 92,6. Mas vou lá no outro, pega a massa dele e multiplica pela ocorrência. Então, 6 vezes 7,4. Vou multiplicar, somar isso tudo e sempre vou dividir por 100. Então, não esqueça, sempre você vai fazer o quê? Vai pegar a massa do isótopo e multiplicar pela ocorrência. E vai somar todo mundo. Se tiver 2 isótopos, multiplica a massa dos dois pelas suas respectivas ocorrências e soma tudo. E no final vai ter que sempre dividir por 100. Porque no final as porcentagens tem que dar 100%. Então, 92,6 mais 7,4 vai dar 100. Então, no final, tem que dividir por 100. Tá? Então, fazendo primeiro essa conta aqui, ó, primeiro multiplica 7 vezes 92,6. Isso vai dar 676. Perdão, vou fazer aqui a conta de novo. Não vai dar esse valor. Então, pegando 7 vezes 92,6, vai dar 648,2. Mas, agora pega esse valor aqui, 6 vezes 7,4. 6 vezes 7,4 dá 44,4. Você vai somar isso tudo e dividir por 100. Então, vamos lá, somando 44,4 mais 648,2, isso vai dar 692,6 dividido por 100. Como é dividido por 100, você vai pegar essa vírgula e voltar duas vezes, porque tem dois zeros, então fica 1, 2. Então, a resposta fica 6,926.
Então, a massa atômica do elemento lítio é 6,926. Resposta correta aqui seria a letra D, que é o que mais se aproxima, 6,93, fazendo o arredondamento. Então, sempre você vai fazer isso. Você vai pegar a massa do elemento, a massa do isótopo, multiplicar pela ocorrência, vai somar tudo, dividir por 100. O resultado que der é uma média, né? É uma massa média, e essa massa representa o elemento químico, tá certo? No exemplo 2 é o seguinte, ó. O elemento químico magnésio, cuja massa atômica na tabela é 24, então nós temos que a massa dele na tabela é 24, apresenta na natureza apenas 3 isótopos. Um desses isótopos possui massa igual a 24 e é encontrado na natureza na abundância 75%. Então nós temos aqui o magnésio, massa 24, porcentagem na natureza 75%. E é encontrado na natureza na abundância de 25%. Já o isótopo de massa 25 possui abundância de 10%. Então, nós temos aqui um isótopo de massa 25, então Mg25, 10%. Qual é a massa do terceiro isótopo que apresenta abundância de 15%? Então, nós temos um magnésio com a massa X, que a gente não sabe, que ele tem aqui uma abundância de 15%. Então, a magnésio 24, 75% presente na natureza. O magnésio 25, 10% presente na natureza. E tem um magnésio que a gente não sabe qual é a massa, ó, eu coloquei X aqui, que ele tem 15% presente na natureza. Aí vem a pergunta: qual é a massa do terceiro isótopo, o qual apresenta abundância de 15%? Então eu quero saber qual é a massa desse aqui, qual é esse valor de X que apresenta 15% de abundância. Então vamos lá, gente, nós temos que multiplicar a massa pela ocorrência, então em todos. Então 24 ficaria assim, ó, 24 vezes 75 mais 25 vezes 10 mais X, que a gente não sabe, vezes 15, dividido para 100. E isso daqui tem que dar, ó, 24, que é justamente o que diz na questão. Então vamos lá descobrir esse X agora. Fica assim, ó. Tem que dar, eu vou só pegar a porcentagem lá, 25 vezes 75 mais 24 vezes 10 mais X, né, que a gente não sabe, vezes 15. Somando isso aqui tudo e dividindo por 100, tem que dar 24. Só voltar aqui para conferir. Só trocar aqui. Aqui é 24, que a gente errou. E aqui é 25. Só conferir. É isso mesmo, 24 é 75, 25 vezes 10, pronto. Então, vamos lá. Primeiro multiplica aqui, ó, 24 vezes 75. 24 vezes 75 dá 1800. Mais. Aí você pega 25 vezes 10. Isso aqui dá 250. Mais x vezes 15 dá 15x. Igual a 24. Isso aqui tudo sobre 100. Faz na regra de 3, multiplica logo aqui, ó. Vai ficar 1800 mais 250 mais 15x igual a aqui vai dar 2400. Então a gente vai somar aqui, ó. Vou passar tudo para o outro lado, vai ficar assim, ó. 15x igual a 2400 menos 1800 menos 250. Então 15x vai ser igual. Então 2400 menos 1800 menos 250. Isso vai dar 350. Então x vai ser igual a 350 dividido para 15. 350 dividido para 15 vai dar 23,3 aproximadamente. Então a massa do isótopo, que tem porcentagem de 15% na natureza, é de 23,3%. Nesse terceiro exemplo nós temos o seguinte: um elemento que apresenta massa atômica igual a 68, então a massa atômica desse elemento é 68, possui dois isótopos naturais. O número de massa de cada um desses isótopos é respectivamente 66 e 71.
Qual é a porcentagem do isótopo de massa igual a 71? Então, eu quero saber a porcentagem do isótopo que tem massa 71. Vamos chamar esse elemento de elemento A. Então, nós temos o elemento A. Um isótopo dele tem massa 66, eu não sei qual é a porcentagem. E nós temos o outro isótopo que tem massa 71, que a gente não sabemos também qual é a porcentagem. Como eu não sei a porcentagem desse que tem massa 66, eu vou dizer que é X%. Como eu não sei qual é a porcentagem desse aqui que tem massa 71, eu vou dizer que é Y%. O que a gente pode já tirar de informação aqui, pessoal? Ó, a gente sabe que se eu somar as porcentagens dos dois, como são só dois isótopos, a porcentagem total tem que dar 100. Então, X mais Y tem que ser 100, correto? Só que eu quero saber a porcentagem desse daqui, ó, que tem massa 71. Esse que tem massa 71, a gente chama a porcentagem dele de Y. Então, a gente pode dizer que Y, que é a porcentagem, vai ser igual a 100 menos X. Ou seja, essa porcentagem Y vai ser eu pegar 100 e diminuir da porcentagem X. Então, para a gente descobrir esse que tem massa 71, que a gente chamou aqui de Y, a gente pode pegar 100 menos o X. Só que primeiro tem que saber quanto é o X. Então, a gente pode fazer assim, ó. Vou pegar a massa e multiplicar pela ocorrência. Então, 66 vezes X, porque eu não sei qual é a porcentagem dele, mais 71 vezes Y, que eu não sei qual é a porcentagem dele, chamou de Y, dividido para 100, isso aqui tem que dar 68. Então, o que eu vou fazer? Aonde tem Y, eu vou colocar 100 menos X, tá? Vamos continuar aqui, ó. Então, ficaria como 66 vezes X, mais 71 vezes Y, dividido para 100, tem que dar 68. Então vamos lá, onde tem o Y, vou colocar X 100 menos X. Então ficaria 66 vezes X mais 71 vezes 100 menos X igual a 68. Isso aqui dividido por 100. Vamos fazer as contas. 66 vezes X dá 66X mais 71 vezes 100, 7120, 7100, menos 71 vezes x, 71x, igual, aqui eu vou logo multiplicar, isso aqui é só até aqui, ó. Eu vou logo pegar esse 100 e multiplicar aqui por 68, para poder já eliminar a fração, então fica 6.800. Então eu vou passar para o outro lado. Vai ficar 66x menos 71x igual a 6.800 menos 7.100. Continuando aqui em cima, vai ficar como? 66x menos 71x, isso vai dar menos 5x, igual, diminuindo 6.800 menos 7.100, isso vai dar menos 300. Então, o x vai ser igual a menos 300 dividido para menos 5. Como são números negativos, o resultado vai dar positivo. Então, isso aqui vai dar 60%. Então, o x, ó, é 60%. Só que o x é a massa do isótopo que tem, é a porcentagem do isótopo que tem massa 66. Eu quero saber esse, ó, que tem massa 71. A gente viu que é a porcentagem de y vai ser igual a 100 menos o valor de x. Então, o y vai ser igual a 100 menos 60. Então, a porcentagem vai ser 40%. Então, aquele isótopo de massa 71, ele está presente em 40%. Já o isótopo de massa 66, ele está presente em 60%. Então, a nossa resposta aqui seria a letra A, 40%, tá? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se não tem, repete o vídeo de novo, dá umas pausas. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Então, não se esqueça de se inscrever no canal também, deixar o seu like e compartilhe o vídeo para que a gente possa crescer e trazer mais vídeos para você. Tchau, tchau. Até a próxima aula.